Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil. Um prazer estar inaugurando mais uma live aqui pelo YouTube do Que Concurso. Você sabe o Que Concurso, sem dúvida nenhuma, a sua melhor ferramenta de preparação do estudo, né, doutores? O que era sempre muito bom, aquilo que fez parte da vida de todo aprovado em concurso e na maioria da vida dos professores, né? E hoje eu que já estive dos dois lados posso falar. Então a ferramenta que já era muito utilizada por todo mundo, por todo o universo concurseiro, agora ainda melhor, com um corpo docente qualificado, com aulas gratuitas toda semana. E, doutores, eu sempre digo, muito cuidado com o conteúdo gratuito que você absorve. Mas aqui no que eu garanto, vocês estão muito bem acompanhados. Exceto por mim, né? Eu sou uma exceção, mas a gente passa por cima, tá bom? Doutores, como eu disse, muito legal estar aqui com vocês. Permitam com que eu novamente me apresente, né, para quem não me conhece. Meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, também professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e professor da parte criminal aqui do Que Concurso, legislação penal especial, direito penal e processo penal, tá? Então, muito legal, muito bacana estar aqui uma vez mais ao lado de vocês, especialmente nesse, digamos, intensivão focado na preparação para a prova da Polícia Civil. Doutor, está aí, né? Está aí. Não dá para perder tempo. Eu digo que a chance de você se tornar meu colega e futuro aluno lá na Cadepol, eu já vislumbro o encontrá-los por lá. É muito legal, aliás, esse período na Cadepol, né, doutores? Eu tive o privilégio de ficar 11 meses na Cadepol. O meu curso de formação foi um dos mais longos dos últimos anos, né? Isso é sempre muito bom, né? Por um lado, a gente sabe que para o Estado não é tão bom, porque o Estado sempre fica querendo, não é, que os policiais já possam, de fato, estar entregues, né, para o exercício das suas funções, e um curso de formação tão longo assim acaba comprometendo um pouco esta finalidade. Mas, por outro lado, inegavelmente, o policial acaba se qualificando muito mais, né? Quanto maior o tempo de formação, maior a chance de você se qualificar, de você absorver o conteúdo, de você se preparar para a sua atividade, né? A gente ainda teve período de estágio, que é muito comum em todos os cursos de formação aqui em São Paulo. E, para além disso, evidentemente que você solidifica muito mais a união dentro da carreira, né? Porque você tem ali, no meu caso, vários delegados, acho que no meu concurso foram ali quase 300 delegados, né? Então várias turmas com delegados e delegadas de polícia, e 11 meses convivendo todos os dias na academia. É evidente que você constrói laços que duram para sempre, e essa união é sempre muito importante para a classe, né? Para a carreira, para a instituição de um modo geral. Se você tem uma empresa onde todos os colaboradores são unidos, é evidente que a chance dessa empresa funcionar melhor, ela é muito maior, né? Então, já vislumbrando, né? E muitos aqui que estão chegando agora não tem nem esse conhecimento, né? Não sabe como a coisa funciona, né? O primeiro passo para você se tornar policial civil aqui em São Paulo é ser aprovado no concurso, né? Todas as etapas do concurso. Depois você toma posse aqui em São Paulo, diferentemente de outros estados. A academia ela não é etapa do concurso, né? Em alguns estados a academia é uma etapa do concurso, você recebe uma bolsa durante esse período, mas aqui em São Paulo não, você já toma posse já como investigador, escrivão de polícia, perito, delegado de polícia, enfim. E já empossado, você inicia o curso de formação, e é o curso de formação que vai fazer com que você possa
escolher o seu local de trabalho, né? Com base na sua nota no curso de formação, né? Os mais bem colocados têm prioridade na escolha da sua unidade de serviço, né? Na sua unidade de trabalho. Então, que você saiba desde já que o seu período na academia aqui em São Paulo será muito relevante, tá bom? Mas vamos ao que interessa, doutor, senão depois já começa a surgir os comentários, começa a partir do minuto tal, que é a hora que começou a aula efetivamente. Doutores, a gente tem que pegar um pouco leve aqui, né? A gente tem que pegar um pouco leve. Eu sempre digo que aquele professor que só despeja conteúdo, ele acaba exaurindo um pouco os alunos, né? Óbvio que no início de aula tá todo mundo tranquilo, mas como a gente está aqui toda semana em lives, às vezes é legal a gente também ter a oportunidade de trazer esse conteúdo até para poder instigá-los, né? Para instigá-los para que vocês cada vez mais se empenhem nos seus estudos para serem aprovados nesse concurso e se tornarem meus colegas aqui em São Paulo, tá bom? Doutores, desde já eu sempre venho fazendo essa pontuação, eu fico perdido, eu sou quase um analfabeto aqui de tecnologia, então sempre me perco aqui no controle das coisas, daí porque para eu não perder o foco no conteúdo técnico, né, na aula, eu acabo não acompanhando todos os comentários, mas saibam que os comentários de vocês são sempre muito, muito bem-vindos. Para quem não acompanha ao vivo, não deixem de deixar os seus comentários na nossa aula, não deixem de dar o seu like, compartilhem esse vídeo com um colega, ajudem aí a gente a divulgar este conteúdo, tá? E se porventura sobrar alguma dúvida, doutores, peço que me procurem pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, tá bom? Então, feitas essas considerações iniciais, como de costume, né, doutores? É aquilo que eu digo, quem acompanha a gente aqui já está acostumado, aí dá até passar para frente, porque a gente sempre tem que fazer essas considerações iniciais devido à nossa audiência rotativa, tá bom? Pessoal, hoje, dando sequência ali no nosso intensivão para a Polícia Civil de São Paulo, eu volto a trabalhar com vocês, conforme prometido na última semana, a lei de tortura, a lei 9455 de 97. Para quem não assistiu a aula da semana passada, eu recomendo demais, tá? Eu recomendo demais, tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte da nossa aula sobre a lei de tortura, para por aqui, dá um tempinho comigo. Na verdade, muda, né, a perspectiva. Para comigo aqui e vai ali comigo para estudarmos juntos a primeira parte, que já foi agora estudada na semana passada, tá bom? Só para dar uma contextualização do que a gente estudou, para quem ficar com preguiça, né? Então, só para dar uma contextualizada, uma revisada em tudo que a gente viu na semana passada, doutores, começamos fazendo uma introdução ao estudo da lei de tortura. Destacamos que a tortura sempre foi utilizada durante toda a história da humanidade. No período da Inquisição, ela foi inclusive institucionalizada, a tortura era tida como um meio de obtenção de prova e a confissão era a rainha das provas. Nós avançamos para destacar que a lei de tortura, ela surgiu no Brasil por conta de um triste episódio ocorrido na favela naval, na Grande São Paulo, em que policiais militares acabaram torturando ali os moradores da região. Isso repercutiu demais à época e acabou dando ensejo à Lei 9455 de 97, que pela primeira vez trouxe o conceito legal de tortura. Antes nós tínhamos a tortura ali como uma figura qualificada do homicídio, como uma agravante genérica para todos os crimes. Tínhamos o crime de tortura lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sem uma descrição típica, objetiva, clara, adequada, o que obviamente acabava ferindo o princípio da legalidade, mas a lei de regência, né, a lei de tortura, ela acabou com todo esse problema e acabou trazendo para o nosso ordenamento jurídico aqueles conceitos legais já
expostos por tratados e convenções internacionais. A gente falou também que o bem jurídico tutelado pelos crimes de tortura é, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, uma vez que o objetivo do torturador, através da tortura, é limitar, é vulnerar a própria dignidade da pessoa, é transformar a pessoa em um objeto à sua disposição e, portanto, o objetivo do torturador é coisificar a sua vítima, o que evidentemente avilta por completo a dignidade da pessoa humana. E secundariamente também se tutela ali a integridade física e mental da vítima, tá bom? Com relação aos sujeitos, a gente destacou que qualquer pessoa pode ser vítima de tortura em algumas figuras penais, como a gente vai estudar hoje. Nós temos uma qualidade especial por parte da vítima, daí o crime é próprio, mas via de regra o crime é comum, tá? Então, via de regra, o crime de tortura é comum, qualquer pessoa pode figurar como vítima, e também em relação ao sujeito ativo, o crime também é comum, qualquer pessoa pode figurar como autora. Destacamos que, diferentemente de tratados e convenções internacionais que prevêem que só agentes públicos podem praticar o crime de tortura, a nossa lei ela foi mais protetiva, ela entende que, em regra, ela prevê, né, que, em regra, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Tanto que, se porventura a tortura for praticada por agentes públicos, nós teremos uma causa de aumento de pena. Destacamos também que o crime de tortura praticado por policiais militares no exercício da função é de competência da justiça castrense, da justiça militar, tá? Então, o crime de tortura praticado por policiais militares no exercício da função é de competência da justiça militar, tá? E o crime praticado por policiais civis, vocês, aqui a competência é da justiça comum estadual, logo a atribuição investigativa é da Polícia Civil. Se porventura o crime for praticado por policiais federais, por policiais rodoviários federais no exercício da função, aí a competência para o processo e julgamento será da Justiça Federal, logo a atribuição investigativa será da Justiça Federal. Falamos também, doutores, que a proibição da tortura é um bem jurídico ou é um direito fundamental de natureza absoluta, que não comporta relativização. Então, a proibição da tortura, ao lado da proibição da escravidão, fizemos esse destaque, são os dois direitos fundamentais de natureza absoluta. Eles não podem ser relativizados, nem em casos de urgência, de excepcionalidade, em hipótese alguma, este direito pode ser flexibilizado, tá? Então, não dá para a gente falar aí numa tortura para o salvamento, beleza, pessoal? E aí, a gente já conseguiu inaugurar o estudo dos primeiros crimes de tortura, né? A gente destacou que no artigo 1º, inciso 1 da lei de tortura, a tortura pode ser praticada por duas formas. A gente tem duas formas de se executar a tortura e essa, aliás, é a regra, tá? A tortura pode ser praticada por meio de violência, tortura física, ou por meio de grave ameaça, tortura psicológica, tá? No artigo 1º, inciso 1, nós temos 3 modalidades de tortura que a gente já estudou no nosso último encontro, o qual, insisto, eu remeto vocês para que vocês possam absorver o conteúdo de maneira mais tranquila, de maneira mais detalhada. Mas nós temos no artigo 1º, inciso 1, a linha A, o que a doutrina chama de tortura prova, né? Ou tortura persecutória, ou tortura institucionalizada, que é aquela em que o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, fazendo com que, com a finalidade de obter uma confissão, uma declaração ou uma
informação, tá? São essas as 3 finalidades, os 3 objetivos do torturador na tortura-prova. Já na segunda modalidade, na linha B, nós temos o que a doutrina chama de tortura-crime. Aqui, o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o objetivo de provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Por fim, e foi com esta modalidade de tortura que nós fechamos o nosso último encontro, nós temos a tortura discriminatória ou, como eu prefiro, a tortura racial, tá? Nesta modalidade de tortura, o agente constrange a vítima por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de uma discriminação de raça ou religião, tá? Nós pontuamos que essas formas de discriminação não podem ser ampliadas, tá? Pelo operador do direito em respeito ao princípio da legalidade. São essas 2 formas de discriminação que podem caracterizar esta modalidade de tortura, tá? Seja a discriminação de raça, seja a discriminação por conta de religião, tá bom? Doutores, então, de maneira muito sucinta, de maneira muito objetiva, a gente encerra aí essa breve revisão de todo o conteúdo que estudamos no último encontro, tá? E aí, mais uma vez, peço perdão pela insistência, para quem quiser se informar melhor, para quem quiser ter acesso ao conteúdo de maneira mais detalhada, peço que assistam a última aula, a nossa última live aqui no YouTube do Que, tá bom? Então agora vamos avançar, doutores, para outra modalidade de tortura, tá? Então a gente estudou no artigo 1º, inciso 1, 3 modalidades de tortura. Agora, no artigo 1º, inciso 2, eu vou lhes apresentar mais 2 modalidades de tortura. O que significa que no artigo 1º, caput da lei, nós temos 5 modalidades de tortura. Então vamos lá. Inciso 2. Constitui crime de tortura submeter alguém, e aqui, doutores, de novo, submeter deve ser compreendido no sentido de impor, de constranger, de subjugar, de retirar a autonomia da pessoa. Quando você submete, você impõe. Lembre-se sempre que o torturador busca coisificar a vítima, transformá-la em objeto. Daí porque, quando ele submete, ele impõe a alguém, né, a prática da tortura. Então vamos lá. Pune-se a conduta de submeter alguém sob, percebam que não é qualquer pessoa. Esse alguém deve estar sob sua guarda, poder ou autoridade, tá? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, como com o emprego de violência ou grave ameaça. Olha de novo as 2 formas de execução da tortura: tortura física, tortura psicológica. A intenso sofrimento físico ou mental. Por qual razão? Como forma de aplicar castigo pessoal, e aí surge o que nós chamamos de tortura-castigo, ou como medida de caráter preventivo, e aí surge a chamada tortura intimidatória, tá? Notem que o dolo específico, a finalidade especial que move a ação, ela tem 2 contextos. Num primeiro contexto, o objetivo do agente é aplicar um castigo na vítima, e aí surge a tortura-castigo, volta comigo um segundinho. E no segundo contexto, a finalidade, o dolo dele, é praticar a tortura como medida de caráter preventivo. E aí surge a tortura intimidatória. O que eu sempre destaco é que na tortura-castigo,
a prática da tortura está vinculada a um ato passado praticado pela vítima. O agente ele vai submeter a vítima à tortura por conta de um comportamento passado dela. Um comportamento reprovável dela, pelo menos na visão do agente, e que por isso vai ser castigado. Já na tortura intimidatória, a finalidade do agente não é castigar a vítima por conta de uma postura passada, de um comportamento passado. O castigo é sempre de um ato passado. Aqui não. Na tortura intimidatória, o agente busca, por meio da tortura, desestimular um comportamento futuro. Ele se vale da tortura para fazer com que a vítima deixe de adotar determinada postura, deixe de fazer alguma coisa. Por isso que a tortura é chamada de intimidatória. Ele se vale da tortura para intimidar, para amedrontar, para dissuadir a vítima diante de um determinado comportamento. Exemplo, na tortura castigo, nós temos a situação aqui em que uma babá, por exemplo, né, a babá tem a guarda da criança e por conta de um comportamento específico daquela criança, que, por exemplo, estava fazendo muita bagunça, estava sujando a casa, o que a babá faz? Para puni-la, para sancioná-la, para castigá-la, ela submete aquela criança à tortura, tá? E aí a tortura, a forma de tortura é livre, né? Pode inclusive ser por meio de sufocamento, né? Por exemplo, tá? Então aí tortura castigo. Já na tortura intimidatória, o objetivo do torturador é desestimular um comportamento futuro. Então imaginem aqui vocês que um menor de idade que praticou um ato infracional e está numa instituição de ressocialização, de reabilitação aqui em São Paulo. A gente tem aqui a Fundação Casa. Praticou um ato infracional, vai ser internado lá para se ressocializar. Aí, doutores, o diretor da Fundação Casa descobre que este menor tem a pretensão de fugir durante a noite. O que ele faz? Puxa o menor e determina que os seus agentes pratiquem tortura contra ele, no intuito de dissuadi-lo, de desestimular qualquer pretensão de fuga. Percebo que aqui eu estou torturando para te intimidar. Você está pensando em fugir? Então, tá aqui. Desista. Tá? Esta é a ideia da tortura intimidatória. Comportamento futuro, tortura intimidatória, comportamento passado, tortura castigo, tá? Detalhe importante, doutores, com relação aos sujeitos, como a gente já deixou transparecer aqui. Com relação ao sujeito ativo, aqui, diferentemente de outras figuras, o crime é próprio. Por quê? Porque ele vai exigir uma qualidade especial por parte do autor. Só pode ser autor destas modalidades de tortura aquele que tem a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima. Aqui, volta comigo um segundinho, doutores. Aqui, mais uma vez, vocês já estão acostumados, eu tenho que dizer isso sempre. Eu tenho um motoqueiro aqui que é meu vizinho, e a hora que o motoqueiro sai, eu odeio ele. E como eu odeio ele, porque ele vive fazendo barulho aqui, atrapalhando minhas aulas, a minha cachorrinha também odeia. Então, a hora que ele sai, ela começa a latir, morde os bichinhos dela, e aí, às vezes, sai um barulhinho. Então, peço que relevem aí, vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Vamos ao que interessa, doutores? Vamos lá. Então, percebam que, com relação ao sujeito ativo, só pode ser autor desta modalidade de tortura aquele que tem a guarda, o poder ou autoridade sobre a vítima, né? Então, a gente citou ali o caso da babá, a gente citou ali o caso do diretor da Fundação Casa, e a gente pode citar também, até no ponto ali de poder, nós em doutrina defendemos um entendimento de que
essa relação de poder seria marcada por uma relação circunstancial, um contexto episódico que pode fazer com que o autor tenha uma relação de poder sobre a vítima, um contexto, uma relação circunstancial que faça com que a vítima fique vulnerável perante o autor, tá? E aqui eu cito um exemplo, tá? Que eu até cito no meu livro, que é aquela situação em que um menor de idade foi praticar um furto contra um estúdio de um tatuador. Aí ele foi detido pelo próprio tatuador mais forte, o rendeu, né? E aí o que ele fez? Para puni-lo, tortura castigo, né? Para puni-lo, ele tatuou na testa da vítima: sou ladrão e vacilão, tá? Então, percebam que a partir do momento em que ele foi detido pela vítima, subjugado por ela, esse contexto fez com que o autor, que era a vítima do furto, né, mas se transformou em autor da tortura, ficasse numa relação de poder perante a vítima da tortura, né, o menor infrator ali que estava buscando a prática do furto. Então, nós defendemos que, no que se refere ao poder, nós teríamos ali uma relação circunstancial de poder que faça com que a vítima fique numa condição vulnerável perante o autor, tá bom? Então, percebam aí que em relação ao sujeito ativo, o crime é próprio porque exige uma qualidade especial por parte do autor, tá bom? E em relação ao sujeito passivo, Sanini, com relação ao sujeito passivo, o crime também será próprio, tá? O crime também será próprio. Por quê? Se o autor deve ter a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, a vítima também necessariamente deve estar sob a guarda, poder ou autoridade do autor, tá? Então aqui nós temos uma qualidade especial, o tipo penal exige uma qualidade especial, tanto do autor quanto da vítima. Daí porque, doutores, fala-se em crime bipróprio, tá? Então, a tortura, castigo ou intimidatória é exemplo de crime bipróprio porque exige uma qualidade especial, tanto do autor quanto da vítima, beleza? Vamos avançar. Com relação à consumação, o crime ele se consuma com o intenso sofrimento físico ou mental, tá? Então aqui o crime vai se consumar com a submissão da vítima ao intenso sofrimento físico ou mental. Vocês perceberam que nesta figura o legislador ele faz um destaque para a intensidade do sofrimento imposto à vítima. Isso porque a ideia, doutores, volta comigo, é não colocar essa modalidade de tortura numa vala comum com outras figuras penais, como, por exemplo, o crime de maus tratos, tá? Porque muitas vezes o pai que tem a guarda do filho, ele, no intuito de repreendê-lo, de educá-lo, de corrigi-lo, ele pode se exceder na prática de determinada conduta, num castigo que possa ser imposto ao seu filho. E aí, esse excesso na sua correção pode caracterizar uma outra figura, que é o crime de maus tratos, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem aí a tortura castigo com o crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal. Nesta figura, autores, o crime de maus tratos, como a gente falou, o agente ele tem a finalidade de educar, de corrigir. Enquanto na tortura, não. No crime de maus tratos, o agente exagera no meio de correção. Já na tortura, o agente quer castigar, ele quer punir, ele não quer corrigir. O dolo não é de corrigir,
mas de castigar, de impor sofrimento. Isso que é o mais importante. É castigar sem qualquer caráter pedagógico por meio do sofrimento, tá? Segunda distinção que vale a gente destacar enquanto no crime de maus tratos nós temos um crime de perigo, em que não necessariamente há uma lesão ao bem jurídico, no crime de tortura, né, o crime de tortura é um crime de dano ou de lesão, porque efetivamente ocorre a lesão ao bem jurídico tutelado, que é a dignidade da pessoa humana, a integridade física ou mental da vítima, tá bom? Vamos avançar? Próxima modalidade de tortura, doutores, no caderno de vocês, para quem gosta de anotar, é a tortura equiparada ou tortura por equiparação. Para alguns, esta tortura, esta modalidade é chamada de tortura pela tortura. Eu prefiro rotulá-la como tortura imprópria. Por quê? Doutores, nós pontuamos aqui que todas as modalidades de tortura que nós estudamos até agora, no artigo caput, incisos 1 e 2, todas as modalidades, elas têm duas características em comum. Elas são caracterizadas, ou a tortura ela é executada por meio de violência ou grave ameaça. Então essa é uma característica da tortura. Ela é praticada por meio de violência ou grave ameaça, tortura física ou tortura psicológica. Contudo, nesta figura equiparada do artigo 1º, parágrafo 1º, ou seja, punido com a mesma pena, nesta figura equiparada, a tortura não precisa necessariamente, como veremos, ser praticada por meio de violência ou grave ameaça. O tipo penal, ele vai externar, o tipo penal, ele prevê que cabe esta modalidade de tortura quando o sofrimento causado à vítima estiver relacionado a um ato em desacordo com o ordenamento jurídico. Então não precisa necessariamente haver uma violência ou grave ameaça. Basta que a conduta do agente não tenha amparo legal. Basta que se trate de um ato ilegal e que cause sofrimento à vítima para que nós tenhamos a tortura. Então vamos lá, doutores, vejam aí. Artigo 1º, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, de novo, na mesma pena incorre quem submete, no sentido de impor, a quem? Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, percebam que não é qualquer pessoa, a sofrimento físico ou mental. Como? Qual é a forma de execução? Por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? Exemplo. Doutores, a pessoa que é presa, ela mantém rígido todos os seus direitos não atingidos pela sanção que lhe foi imposta, né? Então é óbvio, a liberdade de locomoção ela é limitada pela sanção penal, né? O sujeito está preso, não pode sair da cadeia, né? Agora, fora a liberdade de locomoção e outros direitos, obviamente, ele mantém rígido todos os seus direitos, né? A dignidade, o direito de alimentação e a própria lei de execução penal é muito clara nesse sentido. O preso, ele tem direito à alimentação. Então pense, se o carcereiro, olha o exemplo, se o carcereiro, sem qualquer razão específica, mas de forma dolosa, o crime é sempre praticado a título de dolo, se ele deixa de fornecer alimento ao preso, tá? Por simples sadismo, né? Sem qualquer intuito de puni-lo, né? De castigá-lo ou com algum intuito de intimidá-lo, não. Por mero sadismo, sem qualquer finalidade específica, ele deixa de fornecer alimento ao preso.
É óbvio que a falta de alimentação, a fome, vai causar sofrimento. Esse sofrimento tem respaldo legal, né? A conduta que deu causa a esse sofrimento, não fornecimento de alimento. Tem respaldo legal? Não. É direito do preso ser alimentado. Logo, este carcereiro pode ser responsabilizado por esta modalidade de tortura, tá? Porque ao não fornecer alimento, ele pratica um ato que não tem respaldo no ordenamento jurídico, tá bom? Com relação aos sujeitos, doutores, com relação aos sujeitos, o crime aqui é próprio em relação ao sujeito ativo. Em doutrina tem uma certa divergência sobre esse ponto, né? Salvo engano, o professor Nutt defende que o crime aqui seria comum e pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas a maioria da doutrina vai sustentar que não, né? E me parece correto esse segundo entendimento. Por quê? Porque, volta comigo, se a pessoa está presa ou sujeita à medida de segurança, isso significa que a pessoa está sob a custódia do Estado. Se ela está sob a custódia do Estado, somente agentes públicos, ainda que por equiparação, é que podem ter contato com ela e que, portanto, podem eventualmente praticar determinada conduta criminosa sem respaldo na lei. Tá? Então, para a maioria da doutrina, o crime aqui é próprio em relação ao sujeito ativo. Tá? E em relação ao sujeito passivo, já não tem muito mistério. A doutrina é muito tranquila ao afirmar que o crime aqui é próprio, porque somente a pessoa presa, e aí a prisão pode ser prisão cautelar ou prisão definitiva, até mesmo uma prisão de natureza civil, tá? Então pode ser a prisão para a qualquer pretexto, né? Então somente a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, né? A pessoa sujeita à medida de segurança é aquela que foi considerada inimputável pela justiça, né? Praticou um crime e foi considerada inimputável, e aí o juiz absolve essa pessoa numa sentença absolutória imprópria, porque ele impõe a medida de segurança, que vai ser ali um tratamento psiquiátrico, tá? Então, essa pessoa que está sujeita à medida de segurança também pode ser vítima do crime. Percebam que aqui, uma vez mais, o crime é bipróprio, porque exige uma qualidade especial tanto do autor quanto da vítima, tá? E o crime se consuma, mais uma vez, com o sofrimento físico ou mental imposto à vítima, tá bom? Pra gente fechar, doutores, última modalidade de tortura. Última modalidade de tortura, que é a tortura por omissão ou a omissão perante a tortura, tá? Notem, nos termos do tipo penal... volta comigo um segundinho. Aqui, doutores, cuidado, porque aqui a gente já tem outra figura penal, tá? Os crimes que caracterizam a tortura nós já estudamos, tá? Todos os crimes de tortura estão lá no artigo 1º, caput, inciso 1 e 2, e parágrafo 1º. No artigo 1º, parágrafo 2º, a gente já tem uma outra modalidade de crime, que é a omissão perante a tortura, tá? Enquanto a tortura própria ou imprópria é um crime equiparado aos hediondos, a omissão perante a tortura, do artigo 1º, parágrafo 2º, não é crime equiparado aos hediondos, embora a doutrina critique, de acordo com o Supremo, esta modalidade de tortura, a omissão perante a tortura, não vai ser crime, não vai ser infração equiparada às hediondas, portanto, não vai sofrer com os rigores lá da lei de crimes hediondos. A gente vai ver que até a pena é muito mais branda, o que também é criticado pela doutrina. Veja aí. Nos termos deste tipo penal, aquele que se omite em face dessas condutas, quais condutas, Sanines? Tortura, própria ou imprópria. Quando tinha o dever de evitá-las, aqui a gente tem um crime praticado por omissão imprópria, tá? Ou um crime comissivo por omissão, o agente
tinha o dever de evitá-las, mas se omite. Exemplo, volta comigo. O delegado de polícia toma ciência de que os policiais estão torturando um investigado lá no setor de investigações da delegacia para obter uma confissão. E o que ele faz? Ele tinha o dever de evitar esta prática. Ir até lá, acabar, adotar as providências legais contra os policiais. Mas o que ele faz? Lava as mãos, não faz nada. E por isso, como ele tinha o poder de evitá-las, afinal era a autoridade superior ali, ele responde por esta figura, tá? Obviamente que nesse exemplo, doutores, os policiais que estavam torturando respondem pelo crime de tortura, próprio ou impróprio. Já o delegado que não praticou a tortura, que não participou dos atos de execução, mas se omitiu quando tinha o dever de evitar essa prática, ele vai responder por esta modalidade, tá? Então, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las, omissão imprópria, ou apurá-las, omissão própria. Aqui, doutores, o crime já se consumou, já ocorreu a tortura. E aí vamos supor que o delegado, dias depois, tomou ciência sobre isso e não faz nada. Então, ele não tinha mais como evitar a tortura. Mas uma vez sendo cientificado sobre a sua ocorrência, ele tinha que instaurar inquérito ou comunicar, ou fazer o boletim de ocorrência, comunicar a corregedoria para que esta prática da tortura fosse devidamente apurada. Então, se ele se omitir após a consumação da tortura, ele responde também por esta figura. Percebam que aqui nós já temos uma omissão própria, tá? E qual a pena? Nessas duas formas de tortura, o agente será punido com uma detenção, vejam, pena de detenção, por isso que não tem como o crime ser hediondo, tá? Só cabe regime aberto e semiaberto aqui, pena de detenção de pena mínima de 1 a 4 anos, tá? Por tudo isso, doutores, por tudo isso, volta comigo, aliás, a doutrina impera, muita gente, a maioria, quase que a absoluta doutrina critica esta previsão legal, apontando inclusive a sua inconstitucionalidade. Por quê, doutores? Vejam, o artigo 5º, inciso romano, 43 da Constituição da República estabelece o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, olha a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos. Por eles respondendo os mandantes, aqueles que determinam a execução do crime, mas não participam da execução, os executores, aqueles que efetivamente o executam, né, praticam os atos típicos, e os que, esse é o ponto que mais nos interessa, podendo evitá-los, se omitirem, tá? Então, aquele que poderia evitar o crime de tortura, se omite. Nos termos da Constituição, todos devem ser punidos da mesma forma. Sejam os mandantes, sejam os executores ou aqueles que tinham o dever de evitar esses crimes. Nesse contexto, doutores, para a maioria esmagadora da doutrina, a primeira parte desse tipo penal é inconstitucional, porque aquele que tinha o dever de evitar a tortura, ele deve responder pelo próprio crime de tortura. Se não houvesse essa previsão específica no artigo 1º, parágrafo 2º, nós íamos observar a regra lá do Código Penal, no seu artigo 13, parágrafo 2º, tá? Que cria a figura dos garantidores. Então, se eu tenho um dever jurídico de evitar aquele resultado, se eu me omitir, eu vou responder pelo próprio crime. Então, o delegado, naquele nosso exemplo, que se omite quando poderia evitar a tortura,
ele acaba concorrendo com a prática da tortura, ele acaba aderindo com aquela conduta, com aquelas condutas praticadas pelos policiais. Então ele seria ali partícipe do crime de tortura, mas não. Como temos uma figura autônoma e específica, ele vai responder somente pela omissão perante a tortura, e aí um crime, como vimos, punido de forma muito mais branda, com detenção de 1 a 4 anos, o que viola por completo a Constituição, tá? Já na segunda parte, doutores, aí o contexto é distinto, né? Porque aí a tortura já se consumou, ela já foi praticada, e aqui a autoridade simplesmente deixa de adotar as providências cabíveis para viabilizar a sua apuração e eventual responsabilização. Nessa segunda parte, o objetivo do legislador aí sim é evitar e coibir qualquer tipo de corporativismo, que evidentemente acaba promovendo a prática da tortura. Então aqui de fato a conduta é mais branda, tá? A conduta não é mais, é menos grave do que a prática da tortura em si. Tá? Aí não teria inconstitucionalidade, mas na primeira parte, certamente o dispositivo é inconstitucional. Tá? Mas, vale lembrar que o Supremo não declarou até hoje, mesmo com todas as críticas doutrinárias, o Supremo nunca declarou a inconstitucionalidade deste tipo penal, tá bom? Com relação aos sujeitos, doutores, o crime é próprio em relação ao sujeito ativo, porque só pode praticá-lo aquele que tem o dever de evitar ou apurar a prática da tortura. E em relação ao sujeito passivo, o crime é comum, qualquer pessoa pode figurar como vítima, tá bom? Com relação à consumação, ela ocorre com a omissão do agente. Então, aquela omissão relevante, né, seja para evitar ou apurar a tortura, vai caracterizar o crime, tá? Por se tratar de crime por omissão, não se admite a tentativa, tá bom? Pessoal, com isso nós quase fechamos o nosso estudo, tá? Vamos avançar só para a gente analisar uma figura qualificada da tortura, tá? Então, no caderno de vocês, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455 de 97, que nos apresenta uma figura qualificada da tortura. No seguinte sentido, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos, tá? Aqui, doutores, em se tratando de lesão corporal de natureza leve, tá? Em se tratando de lesão corporal de natureza leve, essa lesão será absorvida pelo próprio crime de tortura, tá? Cuidado com isso, tá? Outra observação importante, nesta figura qualificada, doutores, evidentemente, nós temos um crime préter-doloso ou préter-intencional, em que há dolo no antecedente à prática da tortura e culpa no subsequente, que é o resultado morte. Cuidado para não confundir o homicídio qualificado pela tortura com a tortura qualificada pela morte, tá? Cuidado com isso. No homicídio qualificado pela tortura, o agente quer matar e escolhe a tortura como um meio para alcançar esse resultado. Na tortura qualificada pela morte, não. O dolo do agente é torturar, não é matar. Mas aí ele acaba se excedendo e culposamente dá ensejo à morte da vítima, tá bom? Então, muito cuidado com isso, para que não tenha qualquer confusão. Uma coisa é a tortura qualificada pela morte, outra completamente distinta é o homicídio qualificado pela tortura, tá bom? Doutores, com isso a gente fecha mais um encontro de hoje com certamente praticamente todos os pontos relevantes sobre a lei de tortura, uma lei que a Academia de Polícia do Estado de São Paulo gosta muito de cobrar
historicamente nas suas provas. Eu peço que vocês complementem o estudo de vocês, pelo menos com a leitura da lei. É uma lei muito curtinha, né? Então recomendo demais que vocês leiam e releiam, e qualquer dúvidas, eu, como já disse no início, sigo à disposição de vocês pelas minhas redes sociais, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.